Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 5. Embora o texto ele continue normal e fluidamente nos versículos seguintes, mas quero me ater apenas a esses primeiros 5 versículos e que o Senhor possa dignar-se a falar ao nosso coração, à nossa vida e nos dar o alimento que precisamos. Eu vou ler com você 1 Pedro 1, de 1 a 5. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação pelo Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Permaneça com a sua Bíblia aberta em mão, esteja pronto a conferir os ensinos da palavra de Deus, e assim sejamos alimentados, mais uma vez, nutridos pela palavra do nosso bom Deus. Meus irmãos, certa feita, diante de um casebre caindo aos pedaços, um casebre literalmente feito de pedaços de madeira, caixotes de frutas, madeiras usadas em uma cobertura de lata e lona plástica, um casebre muito simplesinho. De repente, estando ali num ponto marginal de uma grande cidade, diante daquele casebre, estaciona o carro de um advogado. E aquele advogado desce com a valise, pastas e documentos na mão, bate palmas, é atendido por um senhor já idoso, bastante sofrido, e aquele advogado confirma o nome, pede a possibilidade de entrar, que ele tinha algo a falar com aquele senhor, e aquele senhor amigavelmente o recebe. E aquele advogado diz a ele assim: olhe, um parente seu, distante, morreu e não tinha herdeiros, e foi feita uma busca de todos os possíveis herdeiros, e o único encontrado foi o senhor. É um parente já distante, mas o senhor foi o único encontrado para receber a herança deste falecido. Após um tempo de busca, então, nós conseguimos encontrar o senhor, e aqui temos os documentos para que o senhor assine. Esse homem está deixando para o Senhor uma fazenda com algumas centenas de alqueires de terra fértil, produtiva, cortada por diversas estradas para a escoação de toda a produção. Está também equipada com muitos maquinários de plantio e de colheita, beneficiamento de cereais, bem como também dispõe de uma frota de caminhões para evadir e transportar todos os seus produtos. Além disso, há um depósito em algumas contas bancárias com algumas centenas de milhões de dólares, para que o senhor possa administrar todos os seus bens. Aquele homem ficou sem entender, não caiu a ficha, como diz o ditado, não conseguiu processar todas aquelas informações. O advogado passa os papéis, pede que ele assina, ele na sua maneira rude e simples, assina onde havia sido ordenado, e o advogado fala: agora é com o senhor, tome posse de tudo isso e viva os anos que o senhor tem pela frente com uma vida confortável. Aquele advogado vai embora e deixa com ele aqueles documentos. Aquele homem ajunta os documentos, joga na gavetinha de um móvel qualquer que estivesse ali naquela pequena sala, e nunca mais olhou para aqueles documentos. Essa narrativa dessa historieta está num livreto chamado Desenvolver a Vossa Salvação, de Israel Carlos Bjork, lido já há muitos anos passados, mas ele exemplifica também a realidade de muitas pessoas, que tem uma riqueza tremenda nas mãos e não se dá conta, que tem uma riqueza tremenda doada por Deus e não se dá conta da grandeza da riqueza que possui. Eu quero deixar de parte, por enquanto, esta historieta e essas
considerações, e quero lembrar você que esta carta de Pedro, possivelmente ela tenha sido escrita lá por volta do ano 65 depois de Cristo. Ela foi escrita para as igrejas da região da Ásia. Você pode olhar aí, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Essas regiões estão logo acima do mar Mediterrâneo, ainda na região mais asiática, e é onde hoje está o país. Sumiu, deu um branco aqui. A Turquia, desculpe-me, é onde está hoje localizado a Turquia. E Pedro escreve para várias igrejas, então, de toda essa região, e os considera e os chama de eleitos em Cristo, e chamados em Cristo para viverem pela obediência na palavra de Deus, viverem uma nova vida, assumirem agora uma nova postura e terem agora uma grande riqueza, e é o que nós queremos compartilhar então nesse momento. Nesse período, meus irmãos, da carta de Pedro, a igreja já estava começando a sofrer as perturbações, que quem sabe 2 ou 3 anos à frente, seriam avolumadas de forma tal que o apóstolo Paulo seria decapitado. O apóstolo Pedro, que escreve nesse momento a carta, quem sabe 2 ou 3 anos no máximo à frente, seria crucificado, e as perseguições e as torturas contra a igreja agora viriam como uma avalanche tremenda. Daria um tempo de descanso, quem sabe de uns 20 anos, de uma certa pausa, mas depois retoma-se com o imperador Domiciano de forma violenta, já na época do Apocalipse, quando João vai escrever as suas cartas, inclusive para essa mesma região. A igreja já estava sendo fortemente perseguida. Naquele contexto, ser cristão era pertencer a um grupo de risco. Naquele período, ser cristão era ter a cabeça a prêmio sempre e o tempo todo. Eu quero lembrar a você que Pedro usa aqui as expressões forasteiros. E nós também, como cristãos desse mundo, somos forasteiros, somos peregrinos, caminhando por uma terra que é até certo ponto inóspita ao cristianismo. Mais uma vez, se você for olhar a história da igreja cristã, desde o seu nascedouro e até o último dia, ela sempre será uma igreja oprimida, ela sempre será uma igreja que passa por tribulações e perseguições. E nós somos então parte desse povo. Vivemos no Brasil, até por enquanto, uma vida relativamente pacífica com respeito ao Evangelho. Uma vida tranquila ainda com respeito à pregação do Evangelho, mas não sabemos até quando. É possível que, quem sabe, um tempo à frente, anos à frente ou décadas à frente, o Brasil também venha participar de momentos de aflição e de perseguição. E quanto mais se aproximar a vinda de Jesus, mais esses momentos em todo o mundo vai agredir a igreja e vai perseguir a igreja. Eu quero falar conosco, meus irmãos, então, sobre a verdadeira esperança e a melhor herança. A nossa esperança não está ligada à nossa comodidade aqui nessa terra, a nossa esperança não está ligada apenas aos bens e conquistas que possamos alcançar aqui, e a nossa herança muito menos ligada a essas coisas. A nossa herança e a nossa esperança estão além, estão voltadas para a nossa vida na eternidade. E é disso que Pedro vem nos falar nessa oportunidade, ajudando-nos a considerar a maior esperança, ou a verdadeira esperança e a maior herança. Eu quero olhar primeiramente conosco, irmãos, que nós temos que considerar a transitoriedade e a instabilidade, ou a insegurança que temos nessa vida. Como cristãos, como igreja, nós sempre participaremos, como dissemos, de um momento ou de uma situação de certa insegurança. Aqui tudo é transitório, tudo passa rapidamente. A realidade que rondava os cristãos daquele primeiro século nos ajudam a formar o pano de fundo no qual está esse texto de Pedro. Lembra que os irmãos, como disse aos irmãos, a carta foi escrita por volta do ano 65. Nesse ano, quem sabe no final desse ano, 65, Nero vai colocar fogo em Roma. Aos
comentaristas, críticos da história, que vão dizer que, na verdade, Nero tinha projetos de fazer uma grande reforma urbana na cidade de Roma, que naquele período já ultrapassava a casa de mais de 1 milhão de habitantes, e ele queria fazer uma grande reforma urbana, e a maneira a qual ele conseguiu seria ateando fogo naquela parte que deveria ser destruída e demolida, para reconstruir novas estruturas, ou residenciais, ou comerciais, ou militares, ali naquela grande cidade de Roma. Fato é que ele coloca fogo. Diz a história que ele sobe para o cume de uma colina e fica ali embriagado, ensandecido, cantando canções e tocando a sua harpa, enquanto ele via Roma ser destruída. Uma grande parte de Roma foi destruída naquele grande incêndio. Alguém tinha que levar a culpa daquele incêndio. E a história vai dizer que o imperador então joga a culpa nos cristãos, que passam a partir daí a serem perseguidos terrivelmente. De acordo com boa parte dos estudiosos, então, meus irmãos, estamos nesse período onde a igreja começa a ser agredida, perseguida, final da metade do primeiro século, e eles já estavam sofrendo as perseguições, inclusive por causa da sua própria fé. A natureza das perseguições que eles sofriam não era a mesma sofrida pelos cristãos um pouco mais à frente, na época de João, porque ainda não era aquela perseguição oficial do império, mas já havia indícios de perseguição afrontando a igreja nesse primeiro período. Os sofrimentos por que eles passavam se classificava possivelmente nas seguintes questões: processos de justiça comum. Por ser cristão, não há certas liberdades, e o cristão que infringisse, então, insistindo em comprar, em vender, em ter o seu direito, ele entrava muitas vezes na causa processual, de acordo com o direito romano. Os cristãos eram também, nesse contexto, insultados por causa da sua fé, porque eles falavam que criam num Deus que havia morrido por eles, pregado numa cruz. E a ideia de um Deus que morre é incapaz de ser aceita dentro do conceito e da cultura daquela época. Se você olha aí mesmo na carta de Pedro, olha o versículo 4, no capítulo 4, 1 Pedro 4:4, diz o texto assim: por isso, difamando-vos, estranham que vocês não concorram com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ou seja, os cristãos criam nesse Cristo morto, criam nesse Deus que havia morrido por eles, mas que ressuscitara, e essa pregação em torno de Cristo solicitava e reclamava dos seus seguidores uma vida de um padrão ético e moral ilibado. O cristianismo sempre prezou por uma vida de santidade, de distanciamento de toda forma de devassidão, de pecaminosidade, de laxidade moral na vida das pessoas, e ele sempre prezou por uma vida diferenciada. E diz o texto aqui então que eles eram difamados, eram mal falados, visto que os pagãos estranhavam que eles não participavam das mesmas festas, das mesmas orgias, dos mesmos pecados e licenciosidades que eram comum ao povo de Roma naquele período, ou ao povo do Império Romano naquele período. Se você olhar também o versículo 14, ainda nesse mesmo capítulo, olha lá, no mesmo capítulo 4 de Pedro, o versículo 14 diz assim: se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se vocês forem injuriados, ou injustiçados, ou maltratados, porque são cristãos. Então, isso é uma demonstração que Pedro já estava percebendo cristãos sendo injuriados, maltratados, injustiçados, porque eram cristãos. E Pedro fala: sintam-se bem-aventurados, sintam-se felizes, porque vocês estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. A gente poderia, quem sabe, anuir a esse texto, o texto lá das bem-aventuranças, quando Jesus Cristo fala, no capítulo 5 de Mateus, versículo 10 ao 12, falando ali que bem-aventurados sois quando, por minha causa, forem perseguidos, e mentindo disserem todo mal contra vós,
bem-aventurados vocês serão. E Pedro parece que lembra exatamente dessa exposição de Jesus e vai dizer para aqueles cristãos: se vocês foram injuriados por causa de Cristo, pelo nome de Cristo, sintam-se bem-aventurados, porque sobre vocês repousa o Espírito de Deus. Se você voltar ainda à página, capítulo 2, versículo 12, olha aí, 1 Pedro 2, 12, Pedro diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando eles as vossas boas obras, possam glorificar a Deus no dia da visitação. Ou seja, quando eles forem tocados pelo Espírito Santo, visitados pela graça de Deus, eles também vão glorificar a Deus pela vida que viram em vocês. Mas eu queria destacar aqui nesse versículo que Pedro ressalta: naquilo que falam contra vós outros. Então os cristãos daquele primeiro período, eles eram malquistos, mal vistos e mal falados pelos seus companheiros de pátria, porque eles tinham uma vida diferenciada. Olha ainda no capítulo 3, versículo 16. Aí mesmo na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, Pedro vai dizer o seguinte: fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem eles envergonhados, aqueles que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Ou seja, Pedro de novo ressalta: naquilo que falam contra vocês. Então era comum já os cristãos estarem sendo injuriados, injustiçados, acusados com palavras erradas. Mas eles também sofriam de possíveis espancamentos ou agressões, porque eram cristãos. Olha de novo no capítulo 2, o versículo 20. De novo no capítulo 2, versículo 20, Pedro vai dizer assim: porque que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso suportais com paciência? Se entretanto, quando praticardes o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Pedro está fazendo um paralelo aqui, dizendo: olha, se vocês pecarem e forem maltratados porque pecaram, é claro que isso é justo. Mas é possível que alguns deles estivessem já igualmente, diz Pedro, sendo afligidos por causa da fé, ou sendo já atingidos por causa da fé. Também um ostracismo social, porque o cristianismo era um grupo separado. Eles não se misturavam com a pecaminosidade comum e vigente na sua época, mas viviam como que ilhados e separados, um outro país, um outro povo, dentro desse povo pagão. E é justamente esse também o conceito que eu e você somos chamados a viver. Somos peregrinos em terra estranha, somos um povo diferente no meio de um povo que vive na sua pecaminosidade. Pedro diz aqui também que eles poderiam estar sofrendo de violência esporádica, sendo maltratados, enxotados, quem sabe agredidos pela multidão ou pelo povo. Ou quem sabe, algumas ações policiais já vindo contra os cristãos naquele período. Meus irmãos, diante desses quadros, então, de instabilidade, de insegurança, eles se sentiam muitas vezes intimidados pela pressão que lhes era imputada. Como adquirir, então, e como possuir algum bem, se tudo que eles pudessem ter, quem sabe no momento à frente, seria tirado pelo Estado, seria roubado pelo Império Romano, ou quem sabe espoliado por seus perseguidores. A vida era um tanto quanto instável. Como é que eu posso lutar para ter, para viver melhor, se eu corro o risco de perder tudo isso em qualquer momento? Como sonhar com um futuro para os filhos, se a retaliação e a marginalização pelo fato de serem cristãos os colocava em prejuízo dentro do seu contexto social? Como ter a tranquilidade de estabelecer família, se a morte rondava tão de perto? Se os irmãos se lembram de Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, eu penso que pela instabilidade do momento que estamos vivendo, é melhor que os nossos jovens não se casem, considerando
o momento angustioso no qual nós estamos, porque casar naquele momento seria um risco de, quem sabe, pouco tempo à frente, a senhora se tornar viúva, ou o marido se tornar viúvo, visto que as perseguições já estavam rondando a igreja naquele período. Então é por isso que Paulo vai dizer: eu diria que é bom vocês permanecerem tal qual eu, ou assim como eu estou, sem mulher. Exatamente por causa dessa instabilidade que já rondava a igreja naquele período. Como ter a tranquilidade de ter uma família, sabendo que você poderia ser morto e a família ser maltratada? Pedro levanta essas questões e Paulo também levanta essas questões com os cristãos daquela época. Pedro vai lembrar os irmãos da realidade de que eles estão aqui como forasteiros, como peregrinos, apenas de passagem em direção a uma pátria melhor. Volte para o versículo 1 e você percebe aí essa expressão de Pedro: eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estão vivendo aqui, mas temporariamente, não é uma vida permanente. Uma situação, meus irmãos, análoga a essa situação daquela época, pode ser presente, quem sabe, na nossa época também. Hoje vivemos um período mais estável, mais tranquilo para o cristão, especialmente aqui no Ocidente, nosso país, mas isso também se torna igualmente perigoso. A tranquilidade na qual nós vivemos, muitas vezes, nos torna suscetíveis ou vulneráveis a sermos atingidos de outras formas. Não é incomum, por exemplo, o cristão de hoje consumir a sua própria vida e as suas energias em busca de construir o seu próprio reino, esquecendo-se que tudo isso vai passar e que a verdadeira vida está à frente, está além. Os cristãos precisam lembrar que a verdadeira esperança e a sua herança não estão nas coisas aqui dessa terra. Mas quantos são, meus irmãos, os cristãos da nossa época que vivem como se a vida fosse permanente aqui, querendo ter e possuir e ganhar e granjear cada vez mais e mais. Eu não quero dizer com isso que está errado você ter suas posses, pelo contrário, mas você deve tê-las sempre na consciência de que tudo isso aqui vai ficar por aqui mesmo, de que tudo que você possa conseguir aqui não é o bastante para uma vivência feliz e realizada, porque nós estamos também, à medida daqueles irmãos do passado, vivendo uma época de incertezas. Os cristãos precisam lembrar então que não pode perder de vista que a herança eterna com Cristo Jesus é que faz de fato o tema central da nossa esperança, e não aquilo que nós possamos conseguir aqui nessa caminhada. Síndromes e desconfortos existenciais também existem na caminhada do povo cristão. A esperança, ela é um termômetro regulador para a constância, para a perseverança, para o desejo de continuar lutando, porque você espera. Então, enquanto você tem esperança, você está na luta. Então, a esperança, ela tem esse lado positivo, sim, mesmo em meio aos problemas, às dificuldades. Quem tem esperança continua perseverando. O cristão que perde a visão correta da realidade, ele certamente vai perder também um pouco da esperança diante da fragilidade, diante da instabilidade dessa vida. Nós sabemos que a taxa ou o índice de suicídio no mundo é muito grande. Todo ano morrem centenas de milhares de pessoas porque praticam suicídio. No Brasil, nós temos uma taxa de suicídio de mais ou menos 40 a 45 mil pessoas por ano, que colocam fim à vida. Uma grande parte dessas pessoas, irmãos, estavam com a sua esperança apenas nas coisas materiais. E para susto nosso, uma fatia desses tais que tiram a vida, muitos deles são crentes, porque colocaram tão fortemente a esperança apenas na vida aqui, e quem sabe no momento de perda ou de desequilíbrio, acabam tirando a própria vida. Existem muitos cristãos então que são míopes, que são atrofiados na visão, têm uma compreensão da vida limitada, e esquecem-se das promessas de Deus, esquecem-se que estamos aqui apenas como forasteiros e peregrinos. Precisamos viver sim com estabilidade, com segurança, o quanto puder, firmado naquilo que nós podemos ter aqui,
Por isso, pague o seu INSS, pague o seu FGTS, recolha os seus valores, porque você precisa, sabe, um tempo à frente desses recursos. Mas é importante que nós lembremos que tudo isso também é passageiro. A nossa vida realmente não pode estar calcada e firmada tão somente nessas coisas. Quando se perde, portanto, a esperança, a vida se desajusta e a perda da esperança pode gerar, muitas vezes, desespero, indiferença, conformismo, desânimo, frieza. Muitos cristãos vão perdendo o próprio vigor e o próprio vício da fé, porque a esperança vai sendo minada. No portal da Igreja Presbiteriana do Brasil, colhi há pouco tempo atrás essa seguinte frase, que pelos dizeres dela, acredito que deva ser do reverendo Hernandes, que diz assim: em meio às tragédias, podemos escolher a revolta ou a esperança. A revolta nos enche de amargura, a esperança nos enche de consolo. Então, no meio das tragédias e problemas pelas quais passamos, nós podemos fazer uma opção de escolher um coração amargurado, revoltado pelas coisas que sucederam, ou quem sabe, um coração esperançoso, consolado, sabendo que a vida aqui é mesmo transitória e passageira. A melhor herança, portanto, meus irmãos, ela é garantida para nós em Cristo Jesus. Lembra do texto de Jeremias 17:7? Ou 17:5, melhor dizendo: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua segurança. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua esperança. Mas bendito é o homem cuja esperança está no Senhor, vai dizer o profeta Jeremias na sequência daquele mesmo texto. Quando Jeremias fala, meus irmãos, que maldito é o homem que confia no homem, não é no sentido comum de uma confiança, de um certo reconhecimento dos valores morais, éticos e pessoais de um certo indivíduo. Mas Jeremias está falando aqui da confiança em relação à vida com Deus. Maldito é o homem que confia nas suas posses. Lembra-se de Jesus que conta certa feita lá em Lucas 16, aquela parábola de um certo homem que plantou e colheu muito além do normal, e ele disse: o que farei com tanta colheita? Derrubarei os meus celeiros, construirei celeiros novos e terei muitos bens. E aquele homem disse para si mesmo: minha alma, agora tens bens para consumir durante muito tempo, aproveita, regala-te, curta a vida. E Jesus vai dizer para aquele homem na parábola: louco, esta noite pedirão a tua alma, e tudo que você ajuntou, para quem será? Então é nessa conjuntura, meus irmãos, que a palavra nos ensina que a nossa melhor herança não está nas coisas aqui da terra. A nossa melhor herança, ela está garantida em Cristo Jesus. Somos possuidores de uma viva esperança. Olha no versículo 3, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Pedro contrasta aqui então a serenidade, a firmeza da esperança do cristão com esperanças que se tornam vazias, voláteis, espúrias e que se acabam na caminhada dessa vida. Nesse contraste, o apóstolo apresenta então o conceito de uma viva esperança. É a obviedade do óbvio, como disse alguém. É o óbvio, não tem como existir uma esperança que seja morta. A esperança, ela só existe se ela for viva. Se não houver esperança viva, não existe, portanto, esperança. Se a esperança morreu, já não há mais esperança. Então parece que é uma redundância de Pedro, mas ele quis dar justamente a ênfase de uma esperança tão forte, tão arraigada em nosso coração, que nós não a perdemos nunca. O que significa, portanto, possuir uma viva esperança. É a ênfase que Pedro coloca nessa hipérbole, apontando para uma esperança de natureza indestrutível. Uma esperança que não morre, que não se definha. Na Bíblia, como dissemos, a esperança não é uma incerteza, quem sabe subjuntiva, um desejo de se ver alcançado alguma coisa, mas é uma garantia. É uma esperança, é uma certeza de que aquilo de fato vai acontecer. Então, quando a Escritura fala para nós que o cristão tem esperança,
não é uma esperança vaga, mas é uma certeza garantida e absoluta, sustentada pelo próprio Deus. A base da esperança cristã, portanto, meus irmãos, está no próprio Deus. Em que consiste, em que se baseia a nossa esperança para termos essa herança? O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, pastor da igreja lá da cidade de Éfeso, Paulo afirma para aquele irmão que a esperança do cristão está firmada na promessa daquele que não pode mentir. Desculpe, eu falei Timóteo, mas é para Tito, não é? Aí ele fala para Tito que Deus é o Deus que não pode mentir, e ele prometeu. A nossa esperança, portanto, está baseada na pessoa do próprio Deus. Tito 1:2 diz assim: fé e reconhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. O pregador Henry Law, ele vai dizer que se você estivesse sozinho, seria presunção ter esperança. Como você não está sozinho, é apreensivo. O ser apreensivo é uma ofensa. Ou seja, se você não tivesse ninguém para se agarrar, era uma presunção você querer ter esperança. Mas você tendo um Deus todo-poderoso ao seu lado, garantindo, é ofensivo a Deus, é ofensivo ao Senhor, vivermos inseguros, vivermos instáveis. É por isso que Jesus vai dizer, para que nós não alimentemos a ansiedade. Não andeis ansiosos. Pelo contrário, repouse a sua segurança, repouse a sua confiança no Deus que supre, no Deus que garante a sua vida. E Jesus usa ali naquele discurso, em Mateus capítulo 6, dizendo, por exemplo, que o Senhor Todo-Poderoso, Ele alimenta os passarinhos. Eles não precisam plantar, colher, guardar, porque o Senhor dá o sustento. O Senhor embeleza as plantas e cita ali os lírios do campo. Quanta beleza há numa flor tão comum, que nasce, quem sabe, nas beiras das estradas daquela região. Mas Jesus vai dizer, olha, eles não se preocupam em buscar a roupa dela, o Senhor as faz. E Jesus vai dizer ali o que mais? Bem mais valeis que aves, bem mais valeis que os lírios do campo. Se o Senhor cuida assim dos lírios do campo, sustenta assim as aves, quanto mais de vocês que são seus filhos. Então essa segurança, meus irmãos, precisa estar no nosso coração. O cristão que realmente conhece o seu Senhor, ele sabe que pode confiar plenamente nele. A esperança do cristão aponta para que tipo de herança? Esperamos o quê? Que tipo de riqueza, quando a Bíblia fala para nós em herança? O apóstolo Paulo, meus irmãos, nos ensina que aqueles que são nascidos de Deus, através da redenção que há na pessoa de Jesus, eles se tornam filhos de Deus e se tornam herdeiros de Deus nas riquezas de Cristo, que é o herdeiro principal. Olha Romanos capítulo 8. Volta aí a sua Bíblia, se puder, Romanos 8:17. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também possamos participar da sua glória. Mas eu queria grifar e grafar com você algumas expressões que Paulo levanta aqui. Se somos filhos, e é no dizer do próprio Paulo, no ensinar do próprio Paulo, que nós aprendemos que todos quantos nasceram de novo, receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, esses são tidos como filhos de Deus. Então, se somos filhos, diz Paulo, somos também herdeiros. Qual é a riqueza de Deus? Quando nós pensamos em riqueza, pensamos em prata, ouro, bens. Essas coisas para Deus, embora sejam criação dele, não é a riqueza de Deus. Deus tem muito mais riquezas. Ele é capaz de fazer muito mais coisas que vão muito além da nossa capacidade de imaginação. É Paulo que vai dizer também aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca entrou no entendimento humano a beleza daquilo que está preparado para aqueles que amam o Senhor. As insondáveis riquezas de Cristo, vai dizer Paulo aos Efésios.
O apóstolo Pedro, meus irmãos, voltando aqui para a carta de Pedro, ele discrimina de forma bastante detalhada a natureza da herança que aguarda o cristão. Não pensando meramente em ouro, em prata, em joias, mas a herança verdadeira do reino de Deus. Pedro vai usar algumas palavras interessantes aqui. Olha no versículo de número 4. Para uma herança incorruptível. A palavrinha lá do grego, aphthartos, significa aquilo que não perece, aquilo que não se corrompe, aquilo que não passa. Aponta para uma imortalidade eterna perante o Senhor. Pedro caminha um pouquinho mais, ele vai dizer que é uma esperança, é uma herança, além de incorruptível, é uma herança sem mácula. E Pedro vai usar aqui a palavrinha amiantos, que para nós é até bem conhecida em outros sentidos, mas significa aquilo que é imaculável, aquilo que não é atingido. Por exemplo, o bombeiro usa uma roupa à base de amianto, porque o fogo não atinge, não destrói. É essa palavrinha que Pedro usa aqui, amiantos, uma riqueza que não se macula, que não é atingida, que não é destruída, não pode ser manchada, aponta para a ideia de pureza e permanência de qualidade. Mas Pedro usa uma outra palavrinha aqui, imarcessível, na nossa tradução atualizada, imarcessível. Se você for buscar um dicionário comum, vai dizer que imarcessível é aquilo que não murcha, é aquilo que não definha, aquilo que não perde a sua beleza. E Pedro usa aqui a palavrinha amarantos, que é justamente com esse significado, aquilo que não pode murchar. Então é uma herança que nunca se definha, que nunca se acaba, mas se mantém bela, constante e eternamente. Esses três adjetivos, irmãos, indicam que a herança é intocável pela morte. Pedro vai dizer, ela é incorruptível, ela nada atinge no sentido de trazer destruição. Pedro vai dizer que essa riqueza ou essa herança é impermeável ao mal, como amiantos, ela não é atingida, nada consegue destruí-la, e ela é impenetrável pelo tempo, ou seja, ela é de natureza eterna. Volta aí para Pedro 1,4 e Pedro diz assim, para uma herança incorruptível, para uma herança sem mácula e para uma herança imarcessível que está reservada para vocês, está reservada para o povo de Deus. Então o cristão, meus irmãos, ele sabe o que está realmente guardado e reservado para ele no futuro, eterno com Deus. Ele não teme as intempéries, ele não teme os problemas que surgem, ele não teme as aflições que podem atingi-lo, ou as perseguições que podem inclusive levá-lo à morte. É nesse conceito que Pedro está escrevendo essa carta, para dar segurança àqueles cristãos. A perseguição, a perda, já estava batendo às suas portas, e Pedro dizendo, não se preocupem, vocês são aqui apenas forasteiros e peregrinos, a nossa riqueza não está presa, não está limitada às coisas que temos ou possuímos aqui. Eu quero encerrar aqui, irmãos, dizendo para você, viva a vida, aproveite as belezas e graças que Deus te concede, as bênçãos naturais e mesmo materiais que Deus coloca à sua disposição aqui nessa vida, mas viva a vida na certeza de que você está aqui como peregrino e como um forasteiro. Nada é perdurável, nada é permanente na sua trajetória. Então viva o projeto do Reino de Deus. O bem maior está por vir. Desfrute das alegrias, das bênçãos, daquilo que Deus coloca à sua disposição, mas viva com seus olhos na pátria superior. Viva com seus olhos na vida do além. É lá que nós realmente vamos parar. Lá que realmente é a nossa verdadeira vida. Então quem aprende a viver assim, certamente vai se tornar grande, usado por Deus, uma bênção na vida de outros, e vai experimentar certamente bem menos aborrecimentos quando você tiver perda, porque tudo vai ficar por aqui mesmo. Para que se desgastar tanto com uma perda ou outra que você pode ter aqui? Então que Deus possa, meus irmãos, nos abençoar, que essa certeza de uma esperança verdadeira e de uma herança permanente
possa encher o nosso coração, possa nos dar segurança, pode nos dar conforto nessa caminhada que nós estamos vivendo. Estamos vendo, nesses últimos meses, centenas de milhares de pessoas morrendo por causa dessa pandemia que estamos sofrendo, no Brasil e no mundo. E muitas pessoas têm entrado num processo depressivo, têm entrado num processo de desesperança, num processo de caos, porque estão vendo a vida ruir. E nós não podemos perder de vista que a nossa vida aqui é tão frágil como a vida daqueles irmãos peregrinos lá daquela época. Suscetível à perseguição, às tribulações e suscetível à própria morte. Mas mesmo que ela venha e nos colha, ou colha um dos nossos, a nossa esperança não está nas coisas dessa vida, mas a nossa esperança olha para o além. A garantia da vida eterna está naquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você. Não tire os olhos de Jesus. Fixe o seu olhar, a sua mente, o seu coração na pessoa e na obra do Senhor. Deus possa, assim, abençoar a sua vida, te dar esperança, sustento e fortalecimento nas horas e nas dificuldades porque estamos a passar. Amém?